Olá, meus amigos do canal, a paz do Senhor a todos vocês. Eu estou gravando este versículo aqui para explicar a respeito do assunto que eu fiz o meu último vídeo curto, que eu fiz o meu último Reels, que eu fiz, gerou algumas dúvidas em algumas pessoas e eu prometi que eu iria gravar um vídeo para explicar a respeito do assunto do Reels que eu fiz, né? Meu último Reels, que fala ali sobre Eliseu e Elias. Então, 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9, fala da seguinte forma: E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Né? Então, existem algumas interpretações. Eu já ouvi a respeito desse versículo algumas interpretações erradas. E uma das interpretações erradas que eu já ouvi é que Eliseu estava pedindo o dobro do poder que tinha em Elias, né? Ou o dobro da unção que tinha em Elias. Isso é uma interpretação errada, pois o texto ele não fala isso. A segunda interpretação errada que eu já vi também é alguns dizer não, mas Eliseu não queria o dobro da unção de Elias ou o dobro do poder de Elias. Eliseu queria uma porção dobrada do Espírito, né? Como se recebesse o dobro, uma porção maior do Espírito Santo. E também isso não é bíblico. E também não foi isso que Eliseu pediu. Ele não pediu o dobro de poder, não pediu o dobro de unção e também não pediu o dobro de porção do Espírito, né? Porção dobrada do Espírito Santo. Então, não foi nenhuma dessas coisas. E outros dizem o seguinte: eu já vi também uma interpretação errada, dizer não, é porque Eliseu ele queria trabalhar mais do que Elias, ele queria se esforçar mais do que Elias. O também também é um erro, né? Porque Eliseu também não manifestou esse desejo. Muitos até contam milagres, né? Diz que Elias operou 7 milagres, mas Eliseu operou 14, né? Tem algumas pregações famosas aí que diz Eliseu só tinha operado 13 milagres, mas ele tinha que operar 14 milagres. Então, quando morreu, caiu o soldado morto, jogaram na cova só para ele completar o 14º milagre, porque tinha que operar o dobro do milagre de Elias, né? E isso também não condiz com as escrituras. Eliseu não manifestou o desejo de operar ou de trabalhar mais do que Elias. O que foi que Eliseu disse? Preste atenção que vamos prestar atenção aqui. Veja o que Eliseu disse para Elias: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O interessante é que essa palavra aqui, porção, né, do hebraico, deixa eu conferir aqui, a palavra porção do hebraico, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9, a palavra porção é fê, do hebraico fê, e ela pode ser traduzida como boca, boca de Deus ou boca do homem. E também ela pode ser traduzida como um peso, qual 1/3 de um ciclo, que está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Então existem duas ocorrências dessa palavra fé na Bíblia. Uma é 1 Samuel 13, 21, como terço de um ciclo.
E em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que é o texto base onde nós estamos nos baseando. Então a palavra porção do hebraico fê, ela significa boca. Por quê? Porque o profeta, ele era boca de Deus. Então ele falava por Deus. Deus, quando escolheu um profeta, era para ser um porta-voz dele. Era para ser um porta-voz dele. E essa expressão, né, porção dobrada, essa expressão porção dobrada, ele eleva a gente para o direito de primogenitura. Deuteronômio 21:17 diz assim: mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Então, o primogênito, o filho primogênito, ele assumia a herança do pai. Todos os filhos, eles recebiam uma porcentagem da herança do pai, mas o primogênito, ele recebia uma herança dobrada, era o direito da primogenitura, porque quando o pai ele morria, o filho primogênito era quem dava continuidade aos bens do pai, dava continuidade ao trabalho do pai. Se o pai tivesse uma fazenda com muitos animais, por exemplo, ele dava um pedaço de terra e uma porção dos seus bens para cada filho. Mas o filho primogênito, ele recebia uma porção dobrada, recebia uma porção maior, porque era o que ficava responsável pela sua herdade, né? Então, quando Eliseu ele disse: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada era como se Eliseu tivesse pedindo o direito de dar continuidade ao ministério de Elias. Então, Eliseu em momento nenhum manifestou o desejo de querer ter mais poder do que Elias, nem manifestou o desejo de ter uma unção dobrada ou algo do tipo. E Eliseu também não manifestou o desejo de querer trabalhar mais do que Elias. Ele manifestou ali o desejo de dar continuidade ao ministério de Elias. É como se ele tivesse visto e dito assim: olha, teu ministério é um ministério importante, é um ministério necessário, e eu quero dar continuidade, né? Porque naquele tempo Eliseu ele era treinado por Elias. Então Elias considerava Eliseu como filho, era o filho adotivo, porque ali existiam os filhos dos profetas, né? Então ali existiam os filhos dos profetas. E Eliseu, ele foi escolhido por Deus para suceder Elias. Nós temos isso, por exemplo, 1 Reis, capítulo 19, o versículo 16 diz o seguinte: também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Veja que Deus já tinha escolhido Eliseu para suceder Elias, quando o ministério de Elias se findasse. Então ali estava findando o ministério de Elias aqui na terra, e Deus manifestou no coração de Elias, no coração de Eliseu, Deus colocou no coração de Eliseu o desejo de dar continuidade ao ministério profético de Elias. Veja que ele fala assim: porção dobrada do teu espírito. Então ele estava pedindo ali, não era o espírito que estava em Elias, né? Uma porção dobrada do Espírito Santo, mas ele estava pedindo uma porção dobrada do espírito de Elias. E se quando a gente discorre a Bíblia,
A gente sabe que espírito, ele tem significados diferentes. Nesse caso aqui, a palavra espírito, ele tem o significado de dizer igualdade, semelhança. Isso ocorre também, nós temos um exemplo no Novo Testamento a respeito de João Batista. Veja o que a Bíblia fala a respeito de João Batista em Lucas, capítulo 1, e o versículo 17 diz assim: E irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Eu vou falar uma coisa para vocês, e é incrível como a ignorância bíblica faz o crente acreditar em cada coisa. A gente, baseado aqui nesse versículo de Lucas 1,17, que diz que João Batista irá no espírito e poder de Elias. E eu já vi crente acreditar e dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso não existe, isso é antibíblico. A Bíblia ela não ensina isso. A Bíblia diz: ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Então não existe reencarnação na Bíblia. Então quando fala que João Batista veio no espírito e no poder de Elias, está falando aqui de semelhança. Igualdade quer dizer que o ministério de João Batista era semelhante, era parecido com o ministério de Elias. Então, da mesma sorte, da mesma forma, Eliseu ele pediu para Elias: olha, peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Só confirma que Eliseu ele não queria ser mais do que Elias, não manifestou o desejo de trabalhar, de ser maior do que Elias. O desejo que manifestou no coração de Eliseu era de dar continuidade. Era como se ele tivesse olhado para Elias e dito assim: olha, tu vai embora e teu ministério vai findar aqui. Dada a importância do teu ministério, dada a necessidade do teu ministério, eu estou me prontificando para que dá continuidade ao teu ministério. Porque Elias ia-se embora e o ministério de Elias estava se findando ali. E teria que ter alguém para substituir Elias como profeta sobre Israel. Então Eliseu ele estava se prontificando a assumir o ministério de Elias. Esse é o real sentido. Ele estava pedindo sobre ele o direito de exercer o ministério, o mesmo ministério. Ele não estava pedindo ali para ter mais poder, mais unção, ou para trabalhar mais do que Elias. Então é uma perda de tempo o que muitos fazem, né, contando os milagres, porque Elias operou metade do milagre de Eliseu. Eliseu operou 2 vezes mais o milagre de Elias, por falta de entendimento. Então a gente não podemos pegar o versículo, isolar e dar a interpretação que a gente quer. Tem que interpretar o versículo dentro do seu contexto, e também a gente não pode simplesmente ler, achou que é aquilo e simplesmente dar aquela interpretação sem antes pesquisar. A Bíblia ela tem que ser estudada, pesquisada, porque existem assuntos dentro das Escrituras que, se a gente não pesquisar, a gente não vai compreender. No caso, essa passagem de Eliseu e Elias, né? 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Então, quando Eliseu disse para Elias:
peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Foi esse a manifestação do desejo do coração de Eliseu. Ele estava ali se prontificando para dar continuidade ao ministério de Elias, para que o ministério profético não encerrasse ali em Elias. Esse desejo foi o próprio Deus quem colocou no coração de Eliseu. Como nós vimos lá, que Deus mandou que Elias chamasse Eliseu, ungisse Eliseu para ser o substituto dele quando o ministério dele se findasse aqui na terra, né? Então eu fico por aqui. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, aquele que, né? E dá essa força para a gente aí.